é segundo João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho de hoje faz menção à festa que nós estamos celebrando na Igreja Católica, a festa de dedicação do templo ou da igreja, da Basílica de São João de Latrão. Na verdade, essa não é uma igreja somente, não é também uma basílica somente, é a arquibasílica da Igreja Católica. É considerada a igreja mãe de todas as igrejas. E por que essa importância? Olha, essa igreja, ela é considerada como a igreja católica mais antiga do Ocidente. A primeira igreja católica erguida, de fato, no Ocidente, após a permissão pelo imperador romano de que o cristianismo pudesse ser livre, não tivesse mais perseguições. Isso aconteceu na época do imperador Constantino. Foi ele que mandou erguer esta igreja. Ela tem esse nome de Latrão devido às terras aonde ela está construída, porque ela pertencia a uma família de sobrenome Laterani e que de fato possuía aquelas terras, onde essas terras foram depois confiscadas pelo imperador e onde ele construiu essa igreja, aproveitando uma outra construção que já havia no local. Essa, então, como era a igreja de Laterani, né, ficou como a igreja de São João do Latrão, em português, para nós. Essa igreja, ela tem um nome bem mais comprido do que São João de Latrão. O nome completo da igreja é Arquibasílica do Santíssimo Salvador e dos Santos João Batista e João Evangelista de Latrão. Esse é o nome completo dessa igreja, mas ela é abreviada e mais conhecida como a igreja de São João de Latrão. Por que da importância dessa igreja? Porque é o seguinte: o nosso Papa, o nome Papa, vamos assim dizer, é um nome, é uma espécie de um apelido que convencionou-se dar a quem ocupa o lugar do vigário de Cristo na Igreja Católica. Na verdade, o cargo que o Papa ocupa e que o Papa Francisco vem divulgando isso com bastante força desde que ele assumiu o papado, é que ele é o bispo de Roma. Ele é o bispo de Roma. Esse é o verdadeiro cargo do Papa, é o bispo de Roma. E o bispo de Roma tem a sua igreja, tem a sua catedral. Como aqui, por exemplo, na nossa diocese de Apucarana, o nosso bispo, Dom Carlos José, tem a sede dele na catedral Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana. O bispo Dom Frei Severino de Maringá tem a sua sede na catedral Nossa Senhora da Glória, aqui na cidade de Maringá. E o Papa Francisco, como bispo de Roma, tem a sua sede na igreja de São João de Latrão. Então a igreja de São João de Latrão é a igreja do Papa. Ela é, na verdade, a catedral da diocese de Roma. E assim, ela é também a sede da paróquia de São João de Latrão, aonde essa igreja está construída, com certeza. Então,
essa é a verdadeira importância, porque quando nós celebramos a dedicação dessa igreja, o dia que essa igreja de fato passou a ser um templo santo, um lugar que seria dedicado totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu altar sendo consagrado para que ali se realizasse a memória do sacrifício na Santíssima Eucaristia, nesse momento nós temos que aquilo tudo remete sempre a uma memória de que a nossa igreja ela é fundamentada na doutrina herdada dos apóstolos, que são base, que são os alicerces da nossa igreja, que tem como rocha principal nosso Senhor Jesus Cristo, mas que tem como mais importante dessa base, desse fundamento, o primeiro apóstolo, que é Pedro. Quando nós celebramos então a dedicação da igreja de São João de Latrão, nós estamos lembrando dessa tradição católica que nós temos, fazendo referência às palavras de Jesus lá no começo, lá em Mateus, que nós vemos quando Pedro faz a sua confissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que devia vir ao mundo. E Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre esta pedra, eu construirei a minha igreja. Então nós fazemos essa lembrança, nós fazemos essa memória de que nós somos uma igreja que tem uma tradição, que ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu como seu representante, após a sua ressurreição e subida aos céus, Pedro, e os sucessores de Pedro como sucessores dos seus representantes aqui na terra. Então nós temos, quando festejamos a dedicação da igreja, da catedral, da basílica, da arquibasílica de São João de Latrão, nós fazemos a memória disso, que nós somos uma igreja apostólica, nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos, que tem como principal apóstolo Pedro, o representante de Cristo na terra, e nos seus descendentes, nos seus sucessores, também os representantes de Cristo que sucederam a Pedro. Assim, nessa igreja, nessa catedral, nessa basílica, é onde se encontra a cátedra de Pedro, a cadeira de Pedro, onde de fato representa o local onde Pedro se senta para governar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, através de seus sucessores. Então é muito importante celebrarmos esse dia e ao celebrarmos esse dia, lembrarmos que nós somos uma igreja de tradição de 2000 anos, que segundo muitas pessoas dizem e teimam em olhar somente por esse lado, cometeu alguns erros no passado, mas acertou muito mais, mas muito mais do que errou, e deixou um legado de milhares e milhares e milhares de santos, de pessoas maravilhosas que mudaram o mundo, transformaram o mundo num lugar melhor através da sua doutrina, aplicando na vida prática o que aprenderam dentro da igreja, dentro dos seus templos. Assim, é importante nós lembrarmos de como é importante ser católico e de nós termos na nossa tradição também um fundamento para a nossa vida. Não somos uma igreja criada ao léu por uma pessoa humana, algo que não tem início, meio nem fim. Não, a nossa igreja de fato ela tem um início em nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma tradição através dos sucessores de Pedro e de fato é uma igreja de tradição e de doutrina. Que reconheçamos isso nesse dia, a importância de termos essa tradição e de sabermos que a nossa igreja não está solta no mundo, ela é guiada por Deus através do seu representante aqui na terra e, claro, através do Espírito Santo que permeia todas as decisões e todas as ações da nossa igreja católica.